Oi, gente! Hoje eu vim gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o que é intersexo. É algo que muita gente ainda tem dúvidas, tá? Eu queria fazer umas explicaçõezinhas aqui, falar um pouquinho. Somos mais de 43 tipos de variações. Não vou falar de todas, porque nem eu sei todas, mas eu vou falar de algumas principais, tá? Eu queria dizer que ser intersexo é algo tão comum quanto nascer macho ou fêmea, né? Pela biologia, existe o fêmea, o intersexo e o macho. Só que a sociedade médica, religiosa e a nossa sociedade em si, ao longo dos anos, sempre tentou nos esconder, dizer, negar a nossa própria existência. Eu acho tão essencial a gente começar a falar sobre isso, a gente expor isso, porque vocês não têm noção o quanto que existe uma máfia por trás disso, a sociedade médica, sabe, tentando binarizar os nossos corpos a todo o custo. Então, quanto mais a gente informar, a gente pode ter certeza de que, se por um acaso alguém que me conhece ter um filho que nascer intersexo, essa pessoa já vai ter uma visualização diferenciada, tá? E quando os médicos chegarem para atacar essa pessoa e dizer que essa pessoa tem que fazer essa cirurgia cosmética a todo custo, essa pessoa já vai ter um pensamento diferenciado. Por isso que a gente precisa expor. E por isso que eu vou expor o máximo possível a vida toda sobre isso. Tá? Mas finalmente isso é o que é intersexo. Gente, intersexo é qualquer indivíduo que nasça com uma diferenciação cromossômica ou sexual, tá? Seja órgãos internos e externos. Tá, como assim? Falando da questão sexual, são pessoas que normalmente às vezes nascem com um cromossomo de um tipo e a genitália de outro, seja interna ou externa, tá? Ou nasce com os cromossomos X, X, Y, ou só X e um círculo, ou só X, ou X, 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 Y, ou X, 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 Y. Ou seja, tem várias variações. Gente, a biologia é muito linda, o corpo humano, a vida, tudo é muito incrível. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a perseguição que a gente sofre a vida toda. Eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu estava vendo que do século XVII ao XIX, a gente era chamado de aberração. Aberração. E aí pela igreja. E aí nós éramos perseguidos, presos e mortos, como os homossexuais também eram tratados como aberrações. Gente, isso é algo tipo inaceitável, mas era algo que a gente vivia, né? E aí do século XIX ao XX passaram a nos chamar de hermafrodita. Eu acho essa palavra horrível. E aí depois foi avançando, passou para pseudo-hermafroditismo, que é também para mim eu acho muito, sabe, horrível. E aí, depois, né, nesse século XXI, já passaram a chamar de ADS, anomalia da diferenciação sexual. Ou seja, se vocês perceberem ao longo da vida, sempre tem que associar alguma coisa anormal, a aberração, ao errado. Gente, a biologia é algo natural. Como é que a gente pode chamar algo de anormal? E, na verdade, eu acho essa palavra normal, caótica. E anormal também. Gente, todo mundo é belo, todo mundo é perfeito. Não tem isso de um ser anormal e o outro ser normal. Vamos parar com isso. Aí a gente vê que depois cresceu isso e se tornou DSD, distúrbio do desenvolvimento sexual. Ou seja, mais uma vez chamando de distúrbio, de anormal. Né, gente? Para, tá? E aí eu prefiro DDS, diferenças do desenvolvimento sexual, que é algo que a gente usa, os intersexo usa, e a comunidade médica sensata usa, né? E aí a gente percebe que o quanto que a gente tem evoluído, né, ao longo da vida e o quanto que a medicina continua nos perseguindo e fazendo um negacionismo sobre a nossa existência. E aí, quando a gente nasce intersexo, seja qual seja a diferença do desenvolvimento sexual, o que é que acontece? Aí é realizado exames, normalmente cariotipo ou algum outro tipo de exame, e os médicos chegam pro pai e dizem assim, olha, a gente tem que decidir se vai ser menina ou menino. Gente, como assim? Por que que alguém tem que decidir sobre um indivíduo? Tá errado. E aí diz assim, olha, seu bebê nasceu XX, porém a genital dele é ambíguo, mas a gente vai operar para transformá-la numa menina, porque ela é XX, né? E aí a gente precisa transformar ela numa menina. Gente, tá errado. Tá errado isso, tá? É como às vezes a criança nasce XY e nasce com genital ambíguo, aí vai lá os médicos e, vamos operar, vamos transformar ela numa menina, porque tem mais pra menina do que de menina. Gente, tá errado, tá errado. O seu filho, a sua filha, o seu bebê, a sua criança, como você queira chamar, ela tem um corpo perfeito, tá? Como nasceu. Não precisa, gente, não precisa estar manipulando, não precisa operar, não precisa nada.
Porque o que é que acontece? A nossa sociedade, ela tem um paradigma aí endossexual que ela quer definir entre duas escolhas apenas o nosso corpo. Ou você é macho, ou você é fêmea, ou você é do gênero feminino, ou você é do gênero masculino. Amada, eu que tenho que decidir pela minha vida, não é médico, não é pai, não é mãe que tem que decidir pelo meu corpo, tá? Aí eles vêm com a história de que, vamos operar enquanto é bebê, porque quando ela crescer, ela vai poder ter relação sexual com, pera aí, quem disse que uma criança ela pode crescer e escolher ter relação heterossexual com penetração? Porque eles abrem o introito vaginal de um bebê para que quando crescer tenha relação sexual. Amada, ninguém sabe o que a gente vai querer quando crescer. Eu conheço várias pessoas que têm genital típico, tá? E que não gostam de penetração. E aí? E aí, medicina, como é que funciona isso? Como é que vocês querem definir isso por um corpo de um bebê? E aí, o que é que acontece? Essas cirurgias são feitas de 1 a 3 anos de idade, o mais rápido possível, com a desculpa de que a sociedade não vai aceitar o seu filho intersexo. Amada, não precisamos mudar os corpos das crianças, precisamos mudar a nossa sociedade. A nossa sociedade está errada. O corpo intersexo das crianças, não, tá? Um genital atípico não é nada de diferente ou nada normal. Se alguém vai se incomodar com isso, gente, problema dessa pessoa. O seu bebê não tem que estar se adaptando a ninguém, tá? Tá? Vamos deixar isso bem claro. E aí, o que é que acontece? Essas cirurgias cosméticas, elas trazem inúmeros traumas, gente. Elas trazem perca de sensibilidade de mais de 50%. Ou seja, por que é que acontece? Eles literalmente mutilam o clitóris da criança. Eles dizem que diminuem, gente, eles dissecam o corpo cavernoso do clitóris. A cirurgia é a mais horrorosa do mundo. E aí eles costuram um pedaço da glândula do lado de fora. Isso nas cirurgias atuais, porque nas cirurgias da minha época eles mutilavam mesmo. E aí só deixavam do lado de fora os pequenos e os grandes lábios. Hoje eles dizem que estão um pouco melhor. E aí eles fazem essa colagem costurada da glândula, um pedacinho da glândula, em cima da vulva, que fica tipo horrível. Eu prefiro a genital do jeito que é, linda e maravilhosa como o bebê nasceu. Fora que eles abrem o introito vaginal e ficam colocando um molden na vagina de um bebê. Gente, vocês permitem que um médico introduza um molden na vagina de uma criança, para que essa criança possa crescer e ter relação sexual. Gente, essa galera médica devia ir presa. Eu torço para que um dia vocês sejam presos, tá? Vocês percam aí a carteira de vocês possam deixar de fazer esse tipo de coisa, porque isso pra mim é uma coisa horrenda, isso é uma coisa realmente, agora eu vou falar a palavra aberrativa, porque isso pra mim é uma coisa desnaturada, tá? É desumana o que vocês fazem. Então vamos parar com isso, vamos parar de fazer esse tipo de cirurgia, tá? É cirurgia cosmética, não é cirurgia pra você, deixa a criança crescer com o corpo dela. Se ela crescer e escolher ser do jeito que ela quiser ser, ela vai. Caso contrário, ela opera, acabou-se, mas não precisa de intervenção médica. Ame o corpo da sua criança intersexo como ela é, não tente modificá-la, tá? Além das percas sexual, gente, adultos operados têm problema de ansiedade e depressão. Ou vocês acham que é fácil você ser mutilada, você ter sido mutilada por médico, pelo pai e pela sua mãe, e aí você crescer um adulto normal? Não tem como, amada, não tem como sua cabecinha funcionar normalmente. Então, se você quer que seu filho, sua filha cresça com problemas psicológicos e físicos para agradar uma sociedade médica, aí você faça a cirurgia. Mas, bom, eu não te recomendo. E outra coisa, tá? O desafeto amoroso que rola entre pessoas intersexo e os pais é muito alta. Então, se vocês querem escolher também receber amor do seu filho, da sua filha, mano, não opera. Respeita o corpo dessa criança, tá certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de intersexo, de variações genéticas, cromossomas, tá? E a gente vai falar primeiro a DDS cromossômica. Eu trouxe aqui para ficar mais fácil para vocês. A sindrômica, tá? Que ela é a síndrome de Klinefelter, que ela é 47XXXY e variantes. Aí tem também a síndrome de Turner, que é 45X, tá? E variantes. Aí tem também as não sindrômicas, que são a disnesia gonadal mística, 45X e 46XY. E tem também a quiméria, que é 46XX e 47XY, tá? Aí a gente tem também aqui, ó, DDS 46XY, tá? Eu trouxe algumas aqui, que é distúrbio do desenvolvimento gonadal ovariano. Aí temos aqui a disnesia gonadal completa e disnesia gonadal parcial. Isso são alguns tipos de intersexo que eu tô falando aqui pra vocês.
Aí agora a gente tem desenvolvimento gonadal variante, componente ovariano testicular. Que temos aqui, ó, ovotetes, antigo diagnóstico de hermafrodita, como falavam da gente, né? E tem também aqui a testicular, exemplo, SRY, duplicação do S0X9, variantes também. Temos agora condições de excesso androgênito fetal, fetoplacentário e maternal, tá? E aí é quando a gente pega, ó, a hiperplasia, o meu. Então vamos lá, deficiência da enzima 3B hidroxilase, tá? Desidrogenase tipo 2. Aí temos também deficiência da enzima 21 hidroxilase CPY21, que é a minha hiperplasia adrenal congênita virilizante simples. Tá vendo que hiperplasia é sim intersexo? É fácil de aceitar e amar o corpo da criança, tá? Não é difícil. E aí a gente vem deficiência da enzima P4-500 e a deficiência da enzima 11B hidroxilase, tá? Então, aí para vocês verem como é normal ser. E aí, o que acontece? Os médicos, eles tentam negar também que você nasce com hiperplasia, você é intersexo. Gente, lembra que eu falei lá? Genital atípico também é condição intersexo, tanto geneticamente, cromossomicamente, quanto órgãos internos, quanto órgãos externos. Então, nasceu com genital ambíguo é intersexo, tá? Pai e mãe e médicos. Agora a gente vai falar sobre DDS 46XY. E aí eu separei alguns para você aqui. Desenvolvimento gonadal testicular, tá? Disnesia gonadal completa, disnesia gonadal parcial e regressão testicular também. Deixa eu passar aqui. Agora a gente tem desenvolvimento gonadal variante, componente testicular e ovariano, ovoteste, também aparece no 46XY, não é apenas no 45XY, 46XX, quer dizer. Aí a gente vem aqui também, ó, variação da biossíntese de testosterona e dihidrotestosterona. Aí tem algumas aqui, alteração do receptor de LH, deficiência da enzima 7, deficiência da enzima de clivagem, deficiência da enzima 17B, hidroxiliose, ó. Deixa eu passar aqui, fica melhorzinho para vocês lerem. E aí também tem algumas outras, né, que tem também a AIS, que é a insensibilidade androgênica total, a parcial, entre outras. Gente, são mais de 43 tipos, ou seja, uma variação linda, incrível, maravilhosa. Então, o que é que eu quero falar sobre com esse vídeo? Eu quero normalizar, gente, eu quero dizer que tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu quero que vocês fiquem despreocupados quando você tiver um bebê intersexo, porque o que é que acontece? A gente é uma pessoa comum como qualquer outro, um indivíduo, e quando a gente crescer, a gente vai decidir a nossa orientação sexual, a gente vai fazer escolhas do que se a gente vai querer ser uma pessoa trans, uma pessoa cis, a gente vai escolher se a gente quer ser heterossexual, pansexual, bissexual, a gente vai escolher, então vocês não precisam definir nada pela gente, tá? Então, a questão, gente, é normalizar realmente, tá? Não tem nada de querendo manipular o corpo das crianças. Identidade de gênero vai ser definido quando essa criança crescer, orientação sexual também. O sexo biológico é o que você precisa aceitar, que é que o seu filho é intersexo, tá? E a expressão de gênero também ele vai escolher, se ele vai querer ser ou mulher, é homem, androgênito, e aí vai pela vida afora. Então, o meu vídeo de hoje é uma conscientização. Ame seu bebê intersexo. Hiperplasia adrenal congênita é intersexo, tá? Quando o médico chegar para vocês assim, sua filha precisa ser operada, diz assim, opere você, meu amor, minha filha ou meu filho, não. Crianças com hiperplasia têm os corpos normais, tá? Ah, Céu, mas como é que eu vou criar aí na escolinha minha filha e a família? Gente, vamos mudar a sociedade, não os corpos das crianças, tá? Vamos passar a mostrar à sociedade que o corpo com genital ambíguo é tão comum como uma genital típica, tá? E aí é só fazer aceitar, não tem nada de diferente. Vamos amar o corpo dessas crianças, porque a gente precisa de mais amor. Não ódio, não diferenciação e nada a mais, tá? Amor é o primórdio para tudo, tudo se resolve a partir daí e o respeito acima de tudo. Eu queria indicar que vocês procurem hospitais que realmente tenham uma visão diferenciada, tá? De aceitação, não de ódio ou de mutilação, ou de enquadramento nessa endossexualidade, tá? Se por acaso um médico chegar para você e dizer que você precisa operar seu filho, procure outro hospital.
tá? No Brasil todo a gente tem muitas referências. Eu faço parte hoje do Corpo da Abraí. Quem tiver alguma dúvida, fala comigo. Existe um grupo para pais e mães, que é muito incrível, de acolhimento, tá? Existem indicações também de hospitais que são corretamente acolhedores, né, e não mutiladores. E é isso, tá? Eu quero agradecer a todo mundo, quem pôde ouvir esse vídeo até o final. É uma coisa muito importante para mim gravar e poder falar sobre isso. E eu espero que, ao passar do tempo, a gente possa sofrer menos essas perseguições que a gente vem sofrendo. E que possamos, ao longo da vida, ter nossos corpos respeitados. Que as crianças que nasçam a cada dia, elas possam também ter esses corpos, tá? Íntegros, tá bom? Obrigada, gente. Um cheiro grande para todo mundo. Beijo.